Bem, José Vitor, é um prazer estar aqui, que coisa boa poder estar dentro de um espaço novo, mas um espaço que agrega história aqui para o Recife, falar com pessoas que entendam da história mesmo e principalmente de algo tão curioso e que nos traz tanto uma perturbação de curiosidade histórica, que é a história de Branca Dias e dos judeus então. Isso é verdade. Bom, satisfação imensa. A gente já fez um trabalho aqui, né? Mal Assombrado, a caminhada. E mais uma vez você aqui é um privilégio, parceirão, amigo. José Vitor, mas me conhece como Zé Vitor. Atuei 7 anos como educador no Museu Sinagoga Kahal Sul Israel. Sou palestrante e há 3 anos, mais ou menos, de uma forma mais intensiva, eu venho desenvolvendo um trabalho sobre Branca Dias. Explorar mais a história de Branca e trazer ao conhecimento de todos. A Branca Dias, ela é uma mulher que, na minha opinião, é um dos grandes símbolos do empoderamento feminino. À frente do seu tempo, né? Criando aí os 11 filhos, depois que o marido falece, o Diogo Fernandes, ela sustenta os filhos, abrindo uma escola para mulheres, né? No século XVI, o que foi um grande desafio naquela época em que as mulheres não tinham tanta abertura para isso. Logicamente, os olhares inimigos e de espionagem se intensificaram, já que ela veio reincidente da Lisboa, que se sabe talvez tenha fugido após um relaxamento do tempo que ela passou aprisionada durante 2 anos nas masmorras. Então, José Vitor, a gente está falando de uma história que começa lá na segunda metade do século XVI. Né? Esse ícone que muita gente ainda só associa à assombração do lago lá de 2 irmãos, mas a história dela é muito mais fascinante do que isso. Né? Agora, de onde veio Branca Dias? A Branca Dias, ela é de Viana do Castelo. Né? Do Castelo. E naquela época já havia imposição religiosa. Sim. Né? Que começou em 1492 na Espanha, sim, com a expulsão deles lá. E aí a família de Branca, ela está dentro desse contexto, o pai, a mãe, a irmã. E a Branca Dias cresceu dentro desse cenário impositório, casou muito cedo com um comerciante, Diogo Fernandes. E já em Portugal, a Branca, ela não se continha em se dobrar à imposição religiosa. Ocultamente, ela já era uma fervorosa praticante da religião dela. O que se sabe é que ela é denunciada pela mãe e pela irmã, provavelmente, através, depois de uma sessão de tortura. Sim. Né? Naquele tempo, né, havia, dentro da própria da Inquisição da Igreja, né, do Tribunal de Santo Ofício, isso, se distribuía, então, privilégios ou vantagens para quem denunciasse outro. Isso. E além dessas vantagens, que aí seria uma coisa mais voluntária, você chegar lá no Tribunal de Santo Ofício e fazer a sua denúncia, aqueles a que se tinha uma suspeita eram pegos, eram torturados. Então, sobre tortura você faz de tudo. É verdade. Era uma prática já do tribunal muito mais vigorosa da Espanha, e em Portugal não seria diferente. Não é isso? Então, a gente pode condenar assim a priori. Mas a mãe denunciou a própria filha. Mas... Isso. Inclusive, as pessoas não têm essa informação da possibilidade de ser por tortura, e quando sabem, mas a mãe e a filha, a mãe e a irmã traiu a filha. Como é que pode uma coisa dessa, né? Mas sabe-se lá o que é que estava por trás. Né? Que é uma prática que não adianta nada. Você não tem verdade. E aí, ela foi denunciada. Então, após essa denúncia da mãe e da irmã, a Branca, ela é condenada a 2 anos de prisão. É levada para Lisboa, essa pena vai ser exercida e depois, por boa conduta, ter bom comportamento, ela recebe um relaxamento, condicionado a usar uma roupa de condenada chamada São Benito, que nós temos aqui no espaço, né? Uma roupa basicamente de pano, de saco, com um símbolo na frente, uma cordinha, uma roupa muito simples e um capuz. Que era para mostrar para todo mundo que você é condenada. Você é condenada, né? O crime que mais se fazia era crime de heresia, né?
que é justamente Sim. aqueles contra os dogmas da religião estabelecida. A Branca já tinha 7 filhos por essa época e o seu marido, Diogo Fernandes, já tinham vindo por Brasil, para Pernambuco, especialmente em Olinda, através da Duarte Coelho Pereira Sim. e do rei, por Diogo ser especialista em plantio de mudas de cana-de-açúcar, Olha aí. que eles queriam implantar aqui. Viram que Pernambuco tem uma terra muito boa. Branca recebe esse benefício, entre aspas, Sim. porque essas pessoas não podiam ser ajudadas, ter facilidade de ajuda nem nada, e normalmente mendigavam pelas ruas de Lisboa, alguns chegavam até a morrer. Então, o que os livros de história dizem é que ela rogou clemência para que essa roupa fosse tirada dela, para pelo menos ela mendigar para sustentar os filhos. Aí foi levado para análise essa petição e aí concederam. É quando, misteriosamente, em 1551, ela aparece por aqui. E aproveitou para fugir então para o Brasil. O marido dela estava aqui e disse: eu vou junto. A gente subentende que é isso, né? Uhum. Os documentos não dizem exatamente como foi, mas certamente ela recebeu alguma ajuda para vir para cá. Então, naquela época, o Recife não era mais do que uma vila de pescadores. Né? Não tinha só alguns armazéns, né, do que já era colhido, e era plantado, da retirada do pau-brasil. Ficou no Camaragibe. Era uma cismaria concedida pelo rei a Diogo Fernandes. Não era um engenho ainda, ele, na verdade, era um plantio de cana às margens do que chamamos hoje de Rio Beberibe, mas era o rio Camará, que justamente tinha esse nome por causa de uma planta chamada camará, de onde veio o nome Camaragibe. Então o Diogo ali desenvolveu o seu plantio e as canas que vinham dali eram moídas em outro engenho. Mas Branca, quando chega, né, já fazia 10 anos que o Diogo Fernandes já tinham vindo. Então ela vai ter uma surpresa. Já era a segunda na família. Diogo vai estar com uma filha, a Briolanja Fernandes, e a Branca ela vai aí resolver essa questão. Ao que se sabe, as coisas ficam em paz. Todos permanecem na mesma casa e a vida é levada avante. De onde ela veio, Viana do Castelo, já é perto da Galícia. A Galícia, Pernambuco em si trouxe muita gente da Galícia, por isso que a gente tem até um sotaque muito galego. É verdade. Não é? Ariano fala muito isso, né? A gente tem um sotaque muito galego. A gente é mais galego do que o português em si. É mesmo. Então, o pessoal da Galícia, ele descia, ia para Portugal, saía dos portos de Portugal e vinha para o Brasil. E a tendência havia até diversas músicas, então, de que as mulheres ficavam sós, né, esperando que um dia os maridos voltassem e tal. E todos eles, a maioria deles já constituíam outra família aqui. Era. Uma terra de liberdade, longe dos olhos da Igreja Católica. E aí, então, às vezes eram com índias, às vezes eram com já os novos brasileiros, né? Não se chamava brasileiro na época, mas eram os portugueses do Brasil. Isso. Né? E aí, então, quem chegava que fosse procurar os seus maridos? Os portugueses, eles eram um pouquinho meio promíscuos. Eram danados. Não ligava muito aí para essa questão de sangue, de linhagem, né? Quando era esses que vinham, debandavam para o Brasil aqui, eles não ligavam muito para isso, justamente se envolvia com índias e com tudo. Essa questão do cuidado do sangue, do libelo de sangue, já é uma questão muito religiosa, né? Mesmo a pessoa convertida, a pessoa só seria pura do sangue sujo judeu depois da 7ª geração. Tá? Nossa! Tanto é que quando eles se convertiam na Espanha, eles eram chamados de marranos, que na língua pejorativa era porcos. Nossa! Então, mesmo o grupo, após ter se convertido, quando entrava ali no lugar religioso, já havia aquela descrição. Lá chegaram os marranos. Em Portugal, eram cristãos novos. Sim. Ou seja, esses são os que chegaram agora. Nós somos os velhos, os originais. Da nata. Da nata. Então, havia uma discriminação, um preconceito racial, religioso, né, que abrangia todo esse contexto de opressão, né?
E agora eu quero salientar, não era só com judeus não, tá? Maometanos, que é conhecido hoje como muçulmanos, mouros, ciganos, tá? Quem praticava alguma coisa na área da perfumaria, tá? E até quem tinha gatos em casa. Também entrava aí para as listas de suspeitos e todos viravam aí, após a conversão, viravam cristãos novos. Agora, a grande maioria era realmente os judeus por interesses econômicos. Econômicos, claro. Pelo menos ela fez. Tudo se dá bem, continuou. Sim, continuou. Né? Inclusive, a Branca, ela era, como eu disse a você, e você sabe também, ela mulher à frente do seu tempo, com toda aquela cultura. Ela não hesitou em querer abrir uma escola para mulheres. Coisa absurda para a época. Foi um desafio. Né? E também, além, depois que o marido morre, ela se torna a primeira senhora de engenho, oficialmente. E vai ter que gerenciar essa parte no meio dos homens. Então imagina o que ela causou naquela época e o que eles tentaram fazer para parar essa mulher. Suponho eu, pelas evidências históricas e as narrativas, que eles procuraram uma fraqueza. Viveu até quando, mais ou menos? Ela morreu com 74 anos, morreu mais ou menos em 1584, 85, por aí. Por volta de 1540, já num decreto de Portugal, dizia-se que todos aqueles que fossem pegos, tanto na prática de magia, como nas práticas judaizantes, que fossem condenados, deveriam ir então para as colônias. A maior colônia era o Brasil e a maior capitania era Pernambuco. Então, viria-se para cá. E aí o Tribunal do Santo Ofício começou a olhar Pernambuco não propriamente por Branca Dias, mas por muita prática judaizante e muita prática pagã. Isso também. Não é? E aí, 1593, salvo engano, ou foi 91, foi 93. 1593, 1594. Chegou aqui o Tribunal de Santo Ofício. A primeira visitação do Santo Ofício. E aí eles foram atrás de Branca Dias, e aí a surpresa. Foram, agora ela só foi... só recebeu a maior número de condenação na segunda visitação. Mas na primeira, eles já vieram, com certeza ela seria a pessoa central. Por quê? Já havia sido condenada. Fez uma escola para mulheres. Senhora de engenho. Praguejava ao comer algumas coisas da religião que não era dela. Ela era observada, né? Na sexta-feira, a Branca Dias, ela vestia uma saia azul, inclusive tem um manequim ali, né, que representa ela, aqui também, ela de azul. Toda sexta-feira era a roupa especial dela, para o início dos rituais judaicos que começam ao pôr do sol da sexta. E aí já havia muito mitos, né, com relação à sexta-feira, o dia mais, né, para as bruxarias. Sim. E aí ela preparava os candelabros dela do Shabat, uma comida especial, colocava umas toalhas de mesa diferentes, trocava o pavio dos lampiões, colocava novos, né? Ela e as filhas faziam o banho ritual. Lá atrás tem essa mikve, uma banheira que ela fez disfarçado, né, para não poder ser identificada, mas a forma da mikve não é essa mesmo, mas servia para os banhos rituais dela e das filhas uma vez por mês ou em momentos especiais. Então as alunas observavam ela, né? Tanto é que só após o falecimento de Branca Dias é que as alunas denunciam. Enquanto a mestra está viva, elas não têm coragem. Então depois elas dão todos esses detalhes minuciosos que a Inquisição escreveu tudo aí nas denúncias dos autos de fé, como faziam também os nazistas na época do Holocausto, né? Fizeram muitos documentos que não puderam destruir rápido depois que acabou. E aí volta aquela coisa, né, do incentivo à denunciação. Então aí a gente pensa, mas as alunas receberam tanto e denunciaram.
mas quem denunciava tinha uma certa vantagem sobre os outros. Então, os seus pecados eram perdoados, né? Se alguém tinha alguma coisa errada, se já estava fora de uma prática cristã em algum determinado momento, se denunciasse alguém, isso seria perdoado. Se você não denunciasse antes, alguém poderia denunciar você e não adiantava mais você denunciar depois. Então, veja a pressão que era para alguém saber alguma coisa e denunciar. E aí, o visitador Heitor Furtado de Mendonça, não é isso? Ele observou isso, só que quando ele chegou, ela já estava morta. Ela estava morta. Tinha morrido alguns anos antes. Você falou uma coisa interessante. A pressão era tanta que, veja bem, Bento Teixeira, o autor da Prosopopeia, ele foi denunciado pela própria esposa. Sim. Tá? Então havia casos que o próprio casal ali denunciavam-se um ao outro para poder sobreviver. Né? Havia essas coisas. O Furtado, ele colheu muitos depoimentos mesmo. Havia uma comunidade secreta. Camaragibe se tornou o centro espiritual dos cultos judaicos secretos. Né? Elias Lipner, em seu livro, chama de Camaragibe, a terra das sinagogas secretas. E Branca, veja bem, ela fundou duas. Era mulher extraordinária. Em Olinda e em Camaragibe. E essa Camaragibe é que era a mais importante. Estava ali toda a elite. Outra coisa, muita gente da elite de Olinda, daquele século XVI, eram cripto-judeus. Eram judeus secretos, que através de códigos faziam os seus serviços religiosos dentro dessas sinagogas secretas. Umas 7 havia, até que chegasse a primeira sinagoga das Américas, que aí é considerada a primeira sinagoga pública, em plena Inquisição, por causa da proteção holandesa. Então, Branca estava no centro disso. Eu acho que ela relaxou um pouquinho, disse, não, ninguém vai acontecer nada, né? A história diz que a comodidade foi tão grande que eles começaram a deixar transparecer essa vida que antes era mais oculta. Já andavam na rua com trajes, já anunciavam um pouco mais publicamente. Imagino que entendeu? Sim. Então isso fez aumentar a raiva e também o número de evidências dessa prática que era considerada já para o cristianismo traição, apostasia, né, da fé. E isso vai gerar uma série de consequências, mesmo na época em que os holandeses chegam aqui e dá essa liberdade religiosa para todos. Porque após eles saírem e a coroa portuguesa tomarem o poder novamente, esses que na época de Branca Dias, de Olinda e tal, eles são proibidos de sair do Brasil. Só quem tem permissão para voltar para a Holanda é quem veio como judeu, volta como judeu para a Holanda. Mas aquele que deixou, largou a batina, meu povo chegou, agora vou largar a batina, vou voltar a ser judeu, esse foi proibido de sair. É onde se tem a ciência de que para fugir eles entraram no sertão. Antes de a gente entrar essa parte, eu acho que aí entra o primeiro conflito com a lenda, né? Isso. A lenda de Branca Dias diz então que ela foi pega pela igreja e que ela foi queimada. E antes disso, ela pegou toda a sua prataria e jogou então no açude, né? Na bacia ali que hoje é o açude do Prata, exatamente por causa da prataria disso. A lenda é antiga, é muito antiga. Essa lenda é secular. Só não se respalda na história, porque quando a igreja chegou, como o historiador mesmo disse aqui, Branca Dias já estava morta. Agora, isso quer dizer que ela não tenha jogado antes disso, ou que alguém não tenha jogado sua prataria? Disse, não quer dizer isso. Essa lenda é muito forte. Então, a gente aprende no Recife Mal Assombrado que toda lenda tem o seu fato, sua origem real. Ela é romantizada, ela é um pouco distorcida ou infantilizada com o tempo, mas sempre descamba num fato originário real. Há algum tempo eu peguei nesse mapeamento de que aquela área ali ainda era atingida por um engenho de plantio de Camaragibe. Ou seja, estava dentro das terras ainda. Sim, estava dentro das terras. E isso é importante você frisar, porque a gente ouve falar de 3 Branca Dias, pelo menos. Aqui? 3.
E duas João Pessoa, né? Uma aqui, uma na Paraíba e a de Dias Gomes. No veleiro? A de Dias Gomes e a da Paraíba são queimadas vivas. Mas a nossa não é queimada viva, ela é queimada pós-mortem. E aí pode ser... Entendeu? E se confunde muito. E principalmente a branca, ela vem a ficar famosa por causa depois que ele fez esse filme, essa novela sobre ela, o nome dela apareceu mais, até Dorival Caymmi faz uma música chamada Branca Dias, ela interpreta, é muito linda. Agora vamos voltando um pouco, como é que se deu o fato de jogar esses objetos ali na lagoa, né? É que ela, com medo, ela junta os objetos das crenças do judaísmo, que era feito de prata, ouro e metais preciosos, né? Que os judeus, quando querem fazer os seus símbolos, eles fazem do melhor que tem. Então seria, aqui atrás nós temos a menorá, que é esse de 7 braços, considerado o candelabro, né? O símbolo maior do judaísmo é a menorá, não é a estrela de Davi. A estrela vai ter uma ascensão maior depois do Holocausto, porque os judeus vão ser marcados com a estrela, mas não oficialmente não o era judaísmo isso não era a menorá. Então, provavelmente, certamente ela tinha uma menorá. A Hanukkah, que é de 9 braços ali, que lembra aí a guerra dos Macabeus contra a helenização dentro da Judéia. Certamente esses símbolos foram os principais que ela foi jogar dentro dessa lagoa, que, como você diz, certamente estava dentro da propriedade dela no Engenho Camaragibe. O Engenho Camaragibe era chamado de Engenho de São Tiago. Mas é isso, a branca joga, ela procura um lugar afastado e ela vê a lagoa como um lugar mais propício e joga esse tesouro lá. Depois de séculos, há aqui uma procura de tesouro dos holandeses, dos portugueses, botija para cá, botija no Rio das Jarras, lá na Vila da Fábrica. O objetivo de Branca, certamente, era ocultar esses símbolos que... além de provas... Provas, assim, concretas, né? Os símbolos. Certamente ela ia ser queimada viva na fogueira. Iria acontecer. Iria acontecer. Certamente a Branca não ia escapar da fogueira. Tanto é que o visitador manda desenterrar os seus ossos para ser queimado. Exatamente. Pelo número de denúncias que o casal teve, eles não podiam ficar impunes nem depois da morte. Não era uma prática judaica queimar. Não. Teria que ter todo um ritual o judeu, velação do corpo. Ele não pode ser cremado até hoje em dia. Por quê? O judaísmo também tem a sua mística. Sim. A mística do judaísmo é muito atrelada ao estudo da Kabbalah, ou Kabbalah, né? Então se diz que nós temos um osso chamado luz. Esse osso é como se fosse o nosso DNA. Todos só serão ressuscitados se esse osso não for destruído. E a única coisa que destrói esse osso é o fogo. Tá? Então não pode ser incinerado. E aí, o castigo. Vamos queimar, nem que sejam os restos mortais dela. Essa aí não surge nem... Não volta mais. Não volta nunca mais, né? Só que ele se enganou, né? A Branca aí teve 17 netos que sobreviveram. Mas todos os filhos dela foram condenados. Todos eles, a Inquisição foi atrás dos filhos e, claro, eles tiveram penas que não foram de morte, então a única que a gente sabe que morreu mesmo após a sua condenação, mas foi mendigando, foi a Brites Fernandes, a Corcovada. Eu acho que ela também tinha problemas, poderia ser considerado um autismo naquele tempo, ou similar, além de uma corcunda grande. Eu me lembro desse caso. E ela foi mandada para Portugal para mendigar nas ruas, não foi isso? A Brites Fernandes, ela teve uma missão importante na época que Branca fazia serviço secreto judaico, né? A Branca vai incumbir ela de ser a guardiã da Torá. Nossa. A lei de Moisés, que era proibido as mulheres pegarem. E aí a Branca já vai quebrando um tabu, já naquela época. Milenar. Eu, com os meus pensamentos, acredito que era para não levantar nenhuma suspeita, porque certamente os seus
espiões, sabiam que na tradição judaica seria um homem. Seria um homem. E ainda mais uma menina que tinha uma deficiência. Ninguém acreditaria, eu jamais pensaria que ela seria. Isso, eu acredito que foi por esse viés que a Branca deu a Torá para ela. Hoje, no judaísmo, né, surgiu o judaísmo progressista, que justamente hoje em dia existem rabinas. Alguns até dizem que Branca teria sido a primeira... A pioneira. Pronto, então surgiu a ideia deste espaço aqui. Como é que foi isso? Bom, então, durante esses 7 anos que eu passei como educador na Carral Sur, que é um museu hoje, né? Paralelamente, eu sempre pesquisei a história de Branca Dias. História que sempre me fascinou, esse poderio dela, essa força de vontade de viver, de segurar ali os filhos, sustentar os filhos. Isso fez com que sempre eu tive essa vontade de ter alguma coisa voltado a ela. E aí, quando foi 2 anos atrás, a Galeria São Salvador, que historicamente é onde teve a escola para mulheres de Branca Dias, a dona Selma, lá em Olinda, disse: Vitor, aqui é um lugar tão importante, por que é que as pessoas da comunidade não vêm fazer um trabalho aqui de divulgação, fazer com que essa história aqui venha mais à tona? Aí eu fiz: ok, então vamos começar um trabalho aqui sobre Branca Dias. Ela: vamos. Então eu comecei a chamar pesquisadores, genealogistas, professores. Fizemos 1 ano de palestra lá. O público dela aumentou bastante. Que coisa maravilhosa. Vieram gente do Nordeste quase todo, gente do Sul. Isso foi colocado no YouTube, foi passando de boca em boca. E aí a galeria começou a renascer como a casa de Branca Dias, e onde tinha o mikve de Branca Dias, onde ela fazia o banho de purificação. Então, Branca começou a sair de novo do anonimato. Principalmente porque também Portugal e Espanha, como um meio de corrigir o que eles fizeram, começaram a conceder cidadania espanhola ou portuguesa para quem provasse que era descendente de algum cristão novo que veio para o Brasil, especialmente a Branca Dias, que ela é considerada a que mais tem descendente hoje no Brasil. É porque é difícil as pessoas fazerem a sua árvore genealógica, mas se fizer, com certeza, uma grande maioria é descendente de Branca Dias por causa dos 17 netos que ela deixou. Então, eu, ano passado, saí da sinagoga, fui para Israel, onde fui fazer um curso, e a vontade de fazer alguma coisa sobre Branca Dias aumentou. E aí eu disse: não há um lugar tão interessante como a Rua Bom Jesus para... Simbólica. Sim, todo esse simbolismo para colocar algo sobre Branca. Mas não pode ser a Casa de Branca Dias, porque a Casa de Branca Dias já tem. O que é que a gente vai fazer? Como conseguir uma sala que tem uma linda varanda voltada para a Rua Bom Jesus? Eu digo: eu vou colocar a varanda de Branca Dias. Maravilha. Agora me diga uma coisa, quem quiser visitar o seu espaço aqui, tem a que horas para visitar, o valor do custo e o que é que ele vai encontrar aqui? Nós estamos aqui de terça a sexta, das 9 até umas 17h30, 18 horas. No domingo, das 15 até as 18, pode se estender até as 19. Você vai encontrar aqui justamente um material em que você vai ser transportado para aquela época do século XVI, uma época de muitos sustos, mitos, vida secreta, bruxas, duendes. Você vai ter o conhecimento da história real de Branca Dias, essa que a gente acabou de contar. E vai ver também um pouco da história da influência dos judeus no Nordeste. Zé Vitor, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado tá mesmo bom, a vocês. Foi muito bom conversar com você. Que legal. E relembrando, né? Toda assombração, toda lenda tem um fato e um pé na realidade. Então, venham para cá e venham conhecer a Branca Dias. Obrigado, esse mal assombrado. Obrigado.